Oi pessoal, estamos de volta com as nossas pílulas de Bíblia e Teologia. Mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje, vá no YouTube. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Veja esse vídeo inteiro, dê o like e compartilhe com seus amigos. E não deixe também de colaborar conosco para manter esse canal financeiramente. Nosso Pix está aí na descrição do vídeo. Nosso assunto de hoje vai ser o seguinte: Pedro foi mesmo o primeiro Papa? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto. Eusébio, bispo de Cesareia, do século IV, foi um importante historiador da igreja primitiva, do cristianismo primitivo. A sua obra mais importante é a História Eclesiástica. Você pode adquirir se quiser. Vá numa loja, na internet e ponha lá História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Você vai adquirir o livro. Então ele fala dos fatos ocorridos desde os tempos dos apóstolos até a sua época, que era o século IV. Então Pedro foi o primeiro Papa? Se nós falarmos de forma retroativa, foi o primeiro Papa. Mas é que no tempo de Pedro não existia esse título. Ele apareceu bem mais tarde. Ele foi usado pela primeira vez, o título de Papa, para o bispo de Roma, pelo Papa Libério, do século IV. Quer dizer que foi uns 300 anos depois de Jesus, de Pedro, que apareceu esse título de Papa. Então a gente dá o título para todos os papas anteriores ao Papa Libério de forma retroativa. Então todos os papas, todos os bispos de Roma receberam o título de Papa. No início era atribuído a todos os bispos o título de Papa, porque Papa quer dizer papai. Com o tempo ele passou a ser reservado só para o bispo de Roma. A expressão Santo Padre, que a gente usa muito hoje, ela é usada desde o século XII. A expressão Vigário de Cristo era reservada só ao Papa, por Inocêncio II, também no século XII. Já o bispo de Roma é o título mais antigo, mais original. O sucessor de Pedro também é chamado de bispo de Roma. Em 1073, no século XI, o Papa Gregório VII torna esse título, bispo de Roma, exclusivo para o Papa. Se você perguntar para o Papa Francisco hoje, o que o senhor é? Ele não vai responder que é Papa. Ele vai falar, eu sou bispo de Roma. Outra expressão é Sumo Pontífice. O Papa é o bispo supremo, mais poderoso de todos os bispos. Desde o século VIII é usado esse título. São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Portanto, primeiro Papa, primeiro bispo, primeiro patriarca e fundador da igreja de Antioquia também. Foi só Roma, não, foi Antioquia, na Síria. Pedro foi bispo lá, em Antioquia, depois que foi para Roma. São Jerônimo fala que ele viveu 25 anos em Roma. Os historiadores hoje não aceitam muito essa hipótese, não. Ele não pode ter vivido tanto tempo em Roma e não ser morto. Ele viveu pouco tempo em Roma. A gente fala bispo significando supervisor. Em grego, bispo quer dizer supervisor, aquele que supervisiona uma comunidade, um grupo de pessoas. Depois de Pedro, na sucessão apostólica, o primeiro que recebeu o título de Papa, nomeado, porque Pedro não foi nomeado por ninguém, foi nomeado pelo próprio Jesus. Depois de Pedro, na sucessão apostólica, foi eleito Papa, o bispo de Roma naquele tempo, Lino. Lino, a gente pode ver a citação do nome dele na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Envio-te saudações, Eúbulo, Prudente e Lino. Isso foi no ano 67 depois de Cristo que foi eleito bispo de Roma. Eusébio de Cesareia conta que depois de Lino, como bispo de Roma, como papa, vieram Anacleto, Clemente,
Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Sotero, Eleutério e Vítor. Vítor era o bispo de Roma do tempo de Eusébio de Cesareia. Então parou no Vítor, né? Jesus revestiu os apóstolos de autoridade. De autoridade para Pedro e para os sucessores de Pedro, certamente, né? Em lugar algum da Bíblia, ela fala que essa autoridade dentro da igreja acabou com os apóstolos, cessou com a morte dos apóstolos. Não, ela continua. Os apóstolos morrem, eles elegem, nomeiam os seus sucessores. Hoje, para nós católicos, o bispo, cada bispo é sucessor dos apóstolos. Então, em nenhum lugar da Bíblia se diz que, uma vez morto o último apóstolo, a palavra de Deus, escrita, iria se tornar autoridade final. E não, a autoridade é dos apóstolos. Porque a palavra escrita no Novo Testamento surgiu bem depois, 20, 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Então o pessoal se reunia não ao redor da palavra, ao redor dos apóstolos. É importante a sucessão apostólica, né? Não há fidelidade à Bíblia sem fidelidade à Igreja de Cristo. Então a Igreja sempre foi a coluna, fundamento da verdade, como São Paulo fala na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. O ensinamento dos sucessores de Pedro sempre foram aceitos como palavra dos apóstolos, como por exemplo as cartas de Clemente, romano, que ela foi papa. A palavra dele também era aceita como palavra dos apóstolos. Então é pela sucessão apostólica que nós podemos identificar onde está a igreja verdadeira de Cristo. Onde não há o ministério dos apóstolos e seus sucessores, não há igreja. E hoje, o Papa Francisco, sucessor de Pedro, é o 266, número 266 sucessor de Pedro. É do 166º bispo de Roma, sucessor de Pedro. Então Pedro foi o primeiro Papa? Sim, não tinha esse título, né? Mas ele foi o primeiro bispo de Roma e todos os seus sucessores são representantes de Cristo aqui na Terra, sumo pontífice, bispo de Roma, etc. Todos os títulos dos papas. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.